O plenário da Câmara dos Deputados começou a discutir oficialmente na noite desta quarta-feira, 5 de julho, a reforma tributária. A nova versão do projeto zera impostos para a cesta básica e trava contra aumento da carga. Sobre o assunto, a deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná, explicou os benefícios do novo modelo de tributação do país, principalmente para as mulheres negras, que, segundo ela, estão na base da pirâmide social. E a gente não pode permitir que, diante de um tema tão importante, que vai promover simplificação, modernização, a gente tenha que lidar com fake news. A reforma tributária não vai aumentar os itens da cesta básica, não vai aumentar os valores dos itens da cesta básica. Isso é uma mentira do bolsonarismo, que não tem interesse que essa sociedade caminhe, que não tem interesse que essa sociedade avance. Um grupo que só tem ódio, que deseja o atraso do Brasil, que deseja a eliminação dessa população que é extremamente diversa e que é impactada por diversas desigualdades. A reforma tributária vai ser importantíssima para que as mulheres parem de ser tão penalizadas. Os itens da cesta básica são fundamentais porque são as mulheres as principais responsáveis pelos cuidados e vai haver essa desoneração. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, destacou que com essa reforma tributária vai se fazer justiça social e gerar empregos. E quando a gente vê a extrema-direita reduzida, inclusive aqui no plenário, mas desesperada, gritando, é porque nós temos uma reforma tributária que vai colocar os ricos no imposto. E nós precisamos fazer isso. Aquilo que o Lula sempre disse, colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. É esse o sentido desta reforma tributária. É trazer justiça social. E tem um outro componente importante dessa reforma tributária, que ela é atualizada pensando nas oportunidades que tem para o Brasil de gerar emprego e renda, reindustrializar o país novamente, enfrentando a crise climática, com empregos, com indústrias de baixa emissão de gases de efeito estufa. O texto apresentado pelo relator propõe a substituição de 2 tributos federais, PIS e CONFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços, gerida pela União, e de outros 2 tributos, o ICMS e ISS, por um imposto sobre bens e serviços, gerido por estados e municípios. Já o IPI vai virar o imposto seletivo. A arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços será centralizada e organizada pelo Conselho Federativo. Também serão criados fundos para compensar as perdas de entes federativos e para incentivar o desenvolvimento regional e o combate à pobreza. Além disso, a nova reforma tributária prevê o cashback, que é a devolução de parte do imposto pago pelas famílias, explicou o presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Décio Lima. O dinheiro que é arrecadado dos mais fortes, dos mais ricos, daqueles que concentram mais a renda, esses recursos possam ser devolvidos para as famílias mais pobres brasileiras, para poder fazer inclusão social, para permitir que o Brasil rapidamente, através inclusive deste modelo da reforma tributária, possa ser um país minimamente justo e dizer para o mundo também que nós somos um país que aqui não há fome, não há miséria, não há exclusão, porque a nossa riqueza ela garante ao povo brasileiro um Estado minimamente social. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, explicou que o modelo atual é um dos piores do mundo e quem paga impostos são os mais pobres. Porque a verdade é que nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo. Uma complexidade excessiva. Para você ter uma ideia, desde a Constituição de 88, foram editadas 460 mil normas tributárias. É uma confusão, cumulatividade, vários problemas. Todo mundo sabe que a guerra fiscal, quem perde é o povo.
A guerra fiscal entre estados, quem perde é o povo. Um ponto importante em relação à questão federativa, a tributação no destino beneficia estados e municípios mais pobres, com grandes populações. Isso tudo é muito importante, a simplificação. Agora, a principal anomalia da tributação brasileira é seu caráter regressivo. É um dos sistemas mais injustos do mundo. Aqui quem paga imposto são os mais pobres, os trabalhadores. Foram intensas as negociações nos últimos dias, incluindo conversas com governadores, prefeitos e agronegócio para fechar o parecer da reforma. O relator da matéria, Aguinaldo Ribeiro, explicou que a proposta lida em plenário ainda não traz todos os pontos negociados com governadores e prefeitos e que ainda haverá ajustes até o momento da votação. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, explicou que os estados grandes não vão perder com a reforma tributária e enfatizou que esse projeto não é do governo e nem do presidente Lula. A medida já tramitava na Câmara dos Deputados. Teve um esforço conjunto, principalmente dos setores produtivos, da indústria brasileira, que tem muito interesse nessa reforma. De fato, ela é muito importante porque ela simplifica a cobrança do PIS/COFINS, o que você tem de adendo para recolher o tributo, que encarece também, e ajuda muito. E tinha um pouco de resistência dos governadores, acho que até por falta de entendimento, a questão do conselho, a questão dos fundos de compensação, e isso foi acertado ali com o relator. E também os estados grandes entenderam que não vão perder com a reforma, né? Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro. Ficou claro que não tem prejuízos nisso, que é uma reforma que vai ajudar muito, inclusive os grandes centros. Vamos lembrar que esse projeto de reforma, ele não é um projeto do governo, não é um projeto do presidente Lula, ele é um projeto que já tramitava na Câmara. Foi um esforço de articulação feito da Câmara dos Deputados com setores da sociedade e com o governo. O governo, sim, comprou esse projeto, né, adotou o projeto, porque avalia que é um bom projeto. O deputado federal Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, explicou que o sistema atual de tributação do país prejudica os pequenos negócios. Nós não vamos aumentar impostos com a reforma tributária. Nós vamos fazer justiça fiscal. E vamos fazer com que os pequenos negócios, as micro e pequenas empresas que estão garantidas na reforma, o simples está mantido, e vamos acabar com um regime pernicioso, que é o regime da substituição tributária, que promove a bitributação no Brasil e faz com que os pequenos negócios paguem 2 vezes por um mesmo negócio realizado. Além disso, o sistema beneficia apenas escritórios tributaristas, ressaltou o deputado federal Elton Welter, do PT do Paraná. O modelo que está posto no país só ajuda o malandro, beneficia grandes escritórios tributaristas para ganhar dinheiro. Essa reforma vai simplificar a forma de arrecadar sem subir imposto e desonorar o consumo. Vai tirar imposto do trabalhador, vai melhorar a vida do empreendedor que trabalha certo, trabalha correto, e o Estado brasileiro vai inclusive arrecadar mais, vai ter mais eficácia porque simplifica. O Estado brasileiro precisa dessa reforma. Não é uma reforma do PT ou do Lula, é uma reforma porque o Estado brasileiro está precisando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a reforma tributária é um projeto de país e é algo para as futuras gerações. O impacto é grande, mas mais importante, ele prepara o caminho para próximas rodadas de mudança. 60 anos com o sistema tributário de 1965, feito por uma ditadura. Não conversou com ninguém e aumentou 10% do PIB a carga tributária. Foi de 16% para 26% do PIB a carga tributária num espaço inferior a uma década, que não é a pretensão dessa reforma. O presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Décio Lima, disse que o Brasil não pode ficar com um processo que historicamente e originalmente é injusto. O Brasil não pode ficar
com um processo que historicamente e originalmente é injusto. É um processo que não tem explicação, principalmente na economia global, a formatação tributária que o Brasil atualmente está convivendo. Primeiro que ela vai dar uma tranquilidade de simplificação em vários contextos para a sociedade e principalmente para aqueles que empreendem, para os próprios empresários. Além disso, ela vai unificar as políticas para que o Brasil não continue nesse processo que não traz ganhos para ninguém da guerra fiscal. Além disso, nós queremos que a reforma estabeleça uma justiça tributária. O presidente Lula disse em entrevista à Rádio Gaúcha que a reforma tributária não pode punir a produção de produtos e bens. Lula defendeu que o sistema brasileiro faça o recolhimento de impostos que tem com base no consumo. Vai ser a primeira reforma tributária votada no regime democrático. A última reforma tributária nossa foi depois da Revolução de 64. E o Haddad está coordenando com maestria, junto com o ministro Padilha, o líder Jacques Wagner, o líder Guimarães e o líder Randolph, estão conduzindo com maestria a conversa com o relator, a conversa com o presidente da Câmara, do Senado. Certamente não passará a medida provisória, na integralidade daquilo que o governo queria. Mas certamente passará uma medida provisória que vai dotar o Estado de maior proteção contra a sonegação, de maior capacidade de arrecadação, porque mais gente vai contribuir, e também de capacidade de redução da quantidade de imposto. A gente não quer punir a produção, a gente quer efetivamente que a gente possa cobrar isso no consumo, e eu acho que vai ser muito importante para o Brasil. De Brasília, Thaísa Vitória.